e pouco. Comecei, olha só, irmão, eu não tinha fé, pedi um salário mais de 1.000, irmãos, e Deus usou o irmão, né, para me abençoar, irmãos, e passou de 1.000 daí, ô glória, que tremendo. Então a gente acha que tem dificuldade até de crer, né? Assim, outra vez, irmãos, isso aqui é uma vergonha, eu vou contar para eu passar vergonha mesmo. Tinha uma irmã que ela tem algumas deficiências cognitivas, né? E ela sempre pedia para mim, irmão Luiz, ore para arrumar um emprego no marketing. E eu dizia, mas Senhor, mas não é possível. As pessoas, né, 100% mentalmente e fisicamente têm dificuldade de trabalhar lá, porque é puxado, irmãos. Bom, para ter uma ideia, todo dia eu chegava em casa e tomava um Dorflex de dor no corpo. Ou um diclofenaco sódico, de tanta dor, irmãos. E ela não podia beber e pedia, ora, irmão Luiz, para eu pegar no marketing, eu quero trabalhar no marketing. Aí sabe como é que uma vez eu pensei, não tem como, né? Eu pensei, Senhor, tira do coração da irmã esse desejo que ela tem de trabalhar no marketing. Sabes que não dá, Senhor, não dá. Irmãos, olha a oração que eu fazia. Passou uns 3 meses depois, ela chegou na congregação da Compep e disse assim, irmão Luiz, muito obrigado, irmão Luiz, pelas orações. Eu peguei no marketing. Não, irmãos, olha, então, irmãos, com Deus e com fé, não se brinca, irmãos. Com Deus e com fé, não se brinca. Então, se você tenha fé quando for pedir, até para pedir um salário, veja, não tinha fé, irmãos. Deus mostrou que Ele é possível fazer qualquer coisa para nós, irmãos. E para a irmã, irmãos, isso aqui, ó, quando ela disse muito obrigado pelas orações, irmão Luiz, eu tinha vontade, irmão, de enfiar minha cabeça num buraco. E depois eu chorei muitos meses pedindo perdão para Deus, né? Eu enxergava a irmã, irmãos, e tinha vontade de chorar e pedir perdão para Deus, irmãos. E ela feliz, me agradecendo, irmãos. Então vamos ficar de pé. Então ore com fé nesta noite. A irmã desse vai cantar um louvor depois. Ore com fé, com muita fé. Ore com fé. Se você não está com fé nesta noite, acredite na fé do irmão do teu lado, irmãos. Se ele está orando algo impossível para você, diz, não, Senhor, eu não consigo nem fazer essa oração, mas respinga alguma coisa para mim através dessa oração. E vai dar certo, irmãos. Vamos orar. Depois, tem história depois, irmã? Tem história, maravilha. Depois tem história para receber o pastor Eloíno que vai ministrar para nós. Então oramos, Senhor Deus amado Pai. Muito obrigado, meu Deus amado, pela fé, irmão do irmão Hamilton, Pai, que orava por mim, Senhor, para eu receber mais de 1.000. Meu Deus amado, hoje, Pai, quem sabe quantas pessoas oram por mim, Senhor. Ouça a oração deles, ó Pai, e me abençoa de uma maneira especial. Por isso eu abençoo e oro, meu Pai, pelos meus irmãos. Dê um salário mais de 5.000 para eles. É salário mais de 10.000 para eles, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa eles de uma maneira poderosa. Cada dizimista, cada ofertante da tua casa, Pai, abençoa de uma maneira maravilhosa. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou.
Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Obrigado, Jesus. Voltei para um instante para atender a um pedido de socorro. É uma voz que me clama por dentro, dizendo: Deus, eu não aguento mais vivia nesse sofrimento. Se você soubesse a história dessa mulher, quanto tempo ela fez lutando pra vencer, muito mais que ela se esforce, é tudo em vão. Mas eu já decidi que hoje ela não vai sair sem um milagre. 12 anos não é 12 dias pra quem sofre. Se pra quem não sabe, você não chegou ontem. Tem história, ninguém viu, mas tem história. Só você sabe o preço que pagou pra chegar aqui. Tem história, ninguém viu, mas tem história. Quando se mata um
Se você soubesse a história dessa mulher, quanto tempo ela vem lutando pra vencer, e por mais que ela se esforce, é tudo em vão. Mas eu já decidi. Quem não sabe, você não chegou ontem. Tem história, ninguém viu, mas tem história. Só você sabe o preço que pagou pra chegar aqui. Tem história, ninguém viu, mas tem história. Quando se mata você vai ver que a prova não te matou. O tempo só te amadureceu pra chegar onde chegou. Você entenderá que o processo que teve que passar te fez professor da vida para ensinar. E hoje você é formado para superar. Tem história, ninguém viu, mas tem história. Só você sabe o preço que pagou pra chegar aqui. Tem história, ninguém viu, mas tem história. Quando se mata um cirão, não tem plateia. Quando se mata um cirão, não tem plateia. Gente, gostaria de oferecer aqui no Natal de Vitória de aniversário hoje, em nome de toda a igreja. Deus abençoe grandemente a tua vida em nome de Jesus. Seja sempre essa jovem abençoada que tu é, amém? Aleluia. Saúde, amada e querida igreja, com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus por tudo. Então, um aniversário coletivo. Aleluia. 4 aniversariantes, um faltou, era para o pastor Eloy também. Eu acho que estão fazendo 76 anos, a Cláudia, o Moisés e a Miriam e o pastor Eloy. Glória a Deus. Não sei quantos anos tem a Miriam, Jonas, e o Moisés. Quantos anos a Miriam e o Moisés, irmã Kelly? Quantos anos? 6, os dois juntos. Eu só, então tá certo. Não, 6 com 15, 21 com 52, 73. 73 anos estão fazendo então a luz aniversariante. É uma bênção. Olha bem o trabalhar de Deus. Deus consegue trabalhar, olha a multiforme sabedoria de Deus e a onipresença dele. Aleluia. Trabalhando aqui no culto, trabalhando ali numa grande festa, fazendo a obra completa hoje. Glória a Deus. Irmãos, antes eu quero contar um testemunho. Meu vizinho foi lá ontem, ele não conseguia falar, nem que ele quisesse, ele se esforçou para não chorar, mas não adiantou. Ele estava aquebrantado, aleluia. Ele pediu oração pelo bebê deles, que nasceu prematuro, ficou internado, foi para o hospital e estava passando mal e foi orado no monte. E Deus fez uma obra, ele ganhou alta, então ele se esforçou muito, ele fez tudo o que ele pôde, aleluia, para não chorar, mas não conseguiu. Não conseguiu. Glória a Deus, o Espírito Santo fez uma obra por completa. Então Deus é bom, toda a glória, honra, louvor, adoração, riqueza, poder, sabedoria e força seja dada a Ele. Aleluia. Irmãos, eu quero vocês sentados mesmo, abra a palavra do Senhor e deixa aberta aí. Deixa aberta aí no livro do profeta Samuel. Eu estou lendo Samuel,
e eu acho então extraordinário. Ministério de juiz, de profeta, sacerdote, Samuel. Desde menino até uma ditosa velhice, fato de dia, sempre um grande homem de Deus. E Jeremias 15 primeiro diz que ele, junto com o Moisés, foi os homens que mais oraram, mais foram respondidas orações deles. Então, se ele estivesse aqui para testemunhar, ele não ia testemunhar da oração mais de mil, do bebê que Deus fez o milagre, da Cláudia, que até hoje ela está lá, e com outros problemas ainda de saúde, agora com glicose, agora muito alta, está lá hoje ainda, trabalhando, resposta de oração. O Moisés ia dar um testemunho certamente dos 80 dias que ele ficou no monte lá, junto com Josué, que trouxeram as pedras da lei lá. Uma vez Samuel ia contar o testemunho de quando Deus falou para ele que tinha rejeitado Saul, e ele orou a noite inteira, a noite inteira por Saul, que estava desviado. Aí quando amanheceu o dia, Deus disse, a resposta de Deus foi: até quando tu terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não seja mais rei sobre Israel, pois eu já tenho me provido de um novo rei da casa de Jessé o belemita. Enche o teu vaso de azeite e vai na casa de Jessé. Então eles teriam testemunhado isso, irmãos, de orações, homens de orações. Aleluia. E nós estamos aqui, vamos ler então uma palavra sobre esta história de Samuel 8 primeiro. Eu quero ler alguns outros versículos, você deixa a Bíblia aberta, acompanhe esse texto, aleluia. Embora Samuel sendo este grande homem de Deus, e aqui vai dizer o seguinte: e sucedeu 1 Samuel, e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Olha bem agora a tristeza, irmãos. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, tomaram presentes e perverteram o juízo. Olha bem, irmãos. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Ramá, a Samuel, e disseram: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Ele velho, os filhos desviados e o povo pedindo um rei. Meu Deus. Deus manda dar um rei. Aleluia. Mas agora, irmãos, eu quero ler contigo em 1 Crônicas. 1 Crônicas. Aleluia. 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 6. Paulo diz que não é para nós se envolver com muita genealogia, mas eu quero pegar essas 3 genealogias aqui para vocês, só uma partezinha aqui, irmãos. Não é uma genealogia infinita, é alguns versículos aqui para vocês entenderem. 1 Crônicas 6:33 vai dizer o seguinte: estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, os filhos dos coatitas. Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel. Entenderam? Joel era desviado, né? Se vendia as decisões, o juízo lá por dinheiro, por suborno. Mas olha, vocês viram aqui, quem que era o filho dele? Pode ver. Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel. Emã, neto de Samuel, cantor.
cantor do novo templo agora. O novo templo que nós sabemos que Davi edificou. Agora, vira mais umas páginas. 1 Crônicas 20, para nós terminar com genealogia agora. 1 Crônicas ainda, capítulo 25. Essa palavra veio no meu coração, eu tinha uma procurada ali, e Deus me colocou no coração para mim fazer leitura. Aleluia. De vez quando tenho tempo, eu dou uma olhada na genealogia aqui. 25. E o versículo 5. Olha o que vai dizer de Emã. Emã nós sabemos. Filho de Joel, neto de Samuel. E olha o que vai dizer de Emã. O que vai dizer de Emã aqui no 5? Todos estes foram filhos de Emã. A lista é antes. O vidente do rei nas palavras de Deus. Olha bem, já tem um título desse. Vidente do rei nas palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Olha agora a parte principal. Dos 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios, alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus. E ao lado de quem? Do rei, ao lado do rei. E olha bem, este Asaf, Gedutum e Amã, o chefe deles é o Kenanias, se você ler. Irmãos, isso aqui é os maiorais no louvor lá. Aleluia. Eram os escolhidos. Então, para nós ter uma noção, irmãos, de que, embora Samuel foi o grande juiz, profeta, sacerdote, um exemplo na vida, os filhos Abi e Joel não seguiram o caminho dele, mas o neto dele, Emã, seguiu o caminho dele, e os bisnetos seguiram todos também. Glória a Deus. Então, não podemos se entristecer às vezes, quando parece que as coisas não estão dando certo. Mas agora eu quero ler no 1 Samuel 12. Agora nós vamos parar com genealogia e vamos para o 12 e 19 de 1 Samuel. Glória a Deus. Sei que os irmãos são humildes, vão receber a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E o dia que vocês pregarem, eu vou também estar ali recebendo e aceitando a maneira diferente de vocês pregar. Glória a Deus, e Deus vai estar trabalhando na minha vida e na tua, hoje e sempre. Glória a Deus. 1 Samuel 12 e 19. Diz assim: E todo o povo disse a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer. E vai dizer assim, ó: porque todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos para nós um rei. E não era só pedir o rei, irmãos, era dizer: não queremos mais você, mãe. Não era só acrescentar, não, era trocar a mãe. Era trocar a noia, um juiz pelo rei. Mas o profeta Samuel aqui, ó, aqui vai dizer aqui, para nós terminar a leitura agora. Agora vai ser para finalizar a leitura. No 22, mesmo 12 e 22. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vós ensinarei o caminho bom e direito. Aleluia. Quanto a mim, longe de mim que eu peque, deixando de orar por vós. Havia sido rejeitado, irmãos. Já era um senhor idoso, com os filhos corruptos, e eles haviam rejeitado ele, para não ser mais líder deles. Nós sabemos que quem governava ali não era a monarquia como foi depois.
que não era democracia como dizem que é hoje, o ditador, entenda como você quiser. Era uma teocracia, era um governo do céu, era Deus que governava através do profeta. E ali eles estavam rejeitando o governo de Deus, como dissessem assim: não queremos mais o Senhor governando sobre nós, queremos um homem, um rei que governe sobre nós. Por isso que Deus diz para Samuel: não foi você que eles rejeitaram, Samuel, foi a mim que eles rejeitaram. Institua um rei sobre eles. Então foi instituído o Saul. Mas quando eles se viram em dificuldade, eles recorreram a Samuel pedindo oração. Pedir oração. Eles não queriam Samuel como juiz, talvez nem como profeta, mas como sacerdote eles queriam. Para fazer sacrifício por eles queriam Samuel. Para fazer sacrifício por eles queriam. Então que Deus nos livre, irmãos, nós rejeitaram uma teocracia divina na igreja. Pelo menos espero que tenha uma teocracia, um governo divino, um representante legal de Deus na terra. E que nós não rejeite isso. Glória a Deus. Aleluia. Que nós não rejeite às vezes o juízo, o ensinamento, e aceite só a oração dele. Foi isso que eles fizeram com Samuel. Rejeitaram o juízo, os julgamentos que Deus usava pedir um rei, mas foram à procura dele, pela vida deles, para que ele orasse por eles. E Samuel não disse: não, vocês queriam um rei? Vamos pedir para o Saul orar. Obrigado, Jesus. Vocês queriam Saul? Vamos agora, vai lá ver se o Saul vai orar por vocês. Vai lá ver se o Saul vai colocar a boca no colo dele por vocês. Literalmente, vai ver se ele vai estar colocando a boca dele no barro lá, tirando a coroa dele, as vestes real. Vão lá agora procurar o Saul, vão lá bater palma na porta do palácio lá, ver se os guardas vão liberar uma audiência com o rei Saul. Aleluia. Vocês não me quiseram? Não, ele não falou nada, irmãos. Nem uma raiz de amargura brotando vos perturbe, e com ela contamine a muitos. Ele não deixou essa raiz de amargura brotar. Meu Jesus. Aleluia. Ele é o profeta de Deus, o sacerdote de Deus. Ele disse: longe de mim que eu deixe de orar por Israel. Longe de mim que eu peque contra o Senhor deixando de orar. Eu não vou cometer esse pecado de deixar de orar por vocês. Eu vou continuar orando por vocês. Para Samuel, para o profeta Samuel, para o sacerdote Samuel, para o juiz Samuel, era um pecado deixar de orar pelos outros. Ele não está dizendo que longe de mim que eu deixe de orar por minha família, longe de mim que eu... Não, ele disse: longe de mim que eu deixe de orar por vocês que quiseram Saul e não a minha. Eu vou continuar orando, vamos ficar em pé. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus nos ajuda. Aleluia. Que Deus nos ajude, aleluia. Que nós não rejeite a direção de Deus, o governo de Deus. Oramos tanto: venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, e quando vem o reino, nós não queremos o reino. Então era a forma de Deus reinar, aleluia. Era o que fazia a diferença do povo de Deus com as outras nações. Era que as outras nações tinham um rei, e que Israel era Deus, aleluia, que reinava. E eles quiseram ser como as outras nações, rejeitando também o reino de Deus, e se provendo
de um reino humano. Mas agora em aperto, eles vão a Samuel pedir oração. Pedir oração. E nós não podemos lançar em rosto de ninguém, irmãos. Não vou orar por ti, por esse ou por aquele motivo. Não. Longe de nós deixar de orar pelo povo e cometer esse tamanho pecado perante o Senhor. Que Deus nos dê graça e saúde, irmãos, para continuar orando pelo povo. Aleluia. Para os sacerdotes de Deus, para os profetas de Deus, continuarem orando pelo povo. Longe de nós, irmãos. Pessoa que for lá agradecer as orações, abalada psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, tudo abalado. Imagine o problema que ele tinha passado. E ele recorre à irmã dele, uma cristã, que talvez, eu acredito, que 40 ou 50 anos desde que nasceu. Ela disse para ele que isso estava acontecendo com o filho dele por causa de desobediência, por causa de pecado. Eu disse para ele: olha, se Deus vai deixar doente de todos que cometem pecado, esse mundo aqui, misericórdia. Disse para ele, pois o paralítico de Cafarnaum era pecado, a mulher encurvada era demônio, o cego não era demônio, não era pecado, mas era uma enfermidade para Jesus curar e a glória de Deus. Então, irmãos, que longe de nós deixar de orar pelo povo, vamos continuar orando, não vamos cometer esse pecado. Quer uma oração, venha para frente. Quer orar aí também, eu vou orar aqui uma breve oração, aleluia. Vamos fazer uma breve oração, vamos acreditar, aleluia, no Deus de Samuel, no Deus do profeta Samuel. E se ele já era velho quando rejeitaram ele, imagine quando foram pedir oração por ele. Então, mas mesmo assim ele disse: eu não vou pecar deixando de orar por meu povo. Eu não vou deixar de orar por o meu povo. Não vamos deixar de orar pelo nosso povo. Glória a Deus. Amado Pai, Senhor, nós acreditamos, Pai, ó Deus vivo, Senhor da glória, que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos escolheu da sua vontade, ó Deus da glória, e o Senhor nos deu, Deus, ó Pai, este ministério de orar no monte. Meu Deus, mas as pessoas que oram no quarto, nunca deixe de orar por nós, Pai. As pessoas que oram por nós, ó Deus, ó Pai, ó Deus vivo na igreja, que eles nunca deixem de orar por nós, Pai. Embora nós pregadores, às vezes, Pai, faltamos com respeito, educação com elas. Às vezes, Deus, até usamos algumas palavras ásperas e entristecemos nossos ouvintes que oram por nós, Pai. Isso é um absurdo. Mas que eles saiam daqui decididos, que nunca vão deixar de orar pelo pastor Eloy. Embora Deus, ó Pai amado, se pôr na balança vai estar em falta, mas Deus, que o círculo de oração das irmãs nunca peque o Senhor deixando de orar pelos obreiros. Meu Deus da glória, meu Senhor, que os que oram na segunda-feira, os que oram no trabalho ou em casa enquanto faz os afazeres domésticos ou no trânsito, eles, Deus, ó Pai, tenham no coração de nunca pecar contra o Senhor deixando de orar, Pai amado. Seja pela gestante, pelo bebê recém-nascido, pela criança ainda na infância, o adolescente, Pai, Deus que desobedece, Pai,
que às vezes é rebelde, o jovem, Senhor, o adulto ou o idoso, meu Deus, mas no nosso coração, ó Pai, firmemente decidido a orar por aqueles que, ó Deus, ó Pai, abandonaram a fé, se apostataram da fé, viraram as costas, Senhor, meu Deus, ó Pai, meu Jesus, meu Senhor, assim os obreiros, assim, meu Deus, ó Pai, os músicos, assim os membros, assim, Deus, ó Pai, recepcionista, todo irmão, toda irmã, Pai, tenha no seu coração, ó Pai, ó Deus, de continuar orando, orando sem cessar, meu Deus da glória, meu Senhor, eu declaro pela Tua palavra, eu declaro pela Tua palavra, uma geração que não deixe de orar, uma geração que não deixará de orar, nem que haja rejeição, nem que haja perseguição, uma geração que não deixa, vai orar até morrer como Jesus, até na cruz, que vai orar como Estevão até a morte, nem que seja por apedrejamento, uma geração que vai viver e morrer orando, Pai amado, meu Deus, uns pelos outros, eu declaro pela palavra do Senhor, meu Deus, ó Pai, Deus, que este povo não vai deixar de orar um pelo outro, que vai, Deus, se espelhar e ter o profeta Samuel como um exemplo, Deus, ó Pai amado, ó Deus da glória, e assim, Senhor, os que precisam, meu Deus, de uma cura, de uma libertação, de uma prosperidade, de um milagre na família, no casamento, pelo Espírito do eterno Deus que estava sobre Samuel, orando pelo povo, clamando pelo povo, como profeta, sacerdote, embora não mais como juiz, mas, ó Deus, ó Pai, orando, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti seu rosto, tenha misericórdia de ti, o Senhor levante sobre ti seu rosto de paz, e coloque o nome do Senhor sobre tua vida. Amém. Glória a Deus, que maravilha, irmãos. Meu Jesus, irmãos, que palavra poderosa. Que todos pudessem entender como eu entendi essa palavra, irmãos. Meu Deus do céu, irmãos, não rejeite o pastor Eloy como teu líder, não rejeita, porque na hora da dificuldade é ele que bota a boca no pó por você, né? Depois, ele não diz assim, não, vai lá, vai pedir lá pro Saul, tá precisando de trabalho, precisando de qualquer coisa, pede pro Saul, não. Ele bota a boca no pó e faz o que puder por nós, irmãos. Irmãos, Deus falou claramente comigo, irmãos. Às vezes, pastor, eu estou lá gemendo na sexta-feira, sem nenhum obreiro, irmãos. E obreiros passeando por aí em outras igrejas. E eu lá sem um pregador, irmão. Às vezes me dá uma ira tão santa, irmãos. Mas Deus falou comigo hoje. Continua orando por eles. Quem sabe na próxima sexta estão lá. Quem sabe nas próximas sextas estarão lá no pastor Eloy, né? Ô glória! Entenda o que Deus está falando nesta noite. Oh maravilha! Não rejeite teus líderes. Não rejeita a pregação deles, não rejeita o ensinamento deles, não rejeita, porque é eles que estão lá na sexta de madrugada, nos jejuns da oração, é eles, irmãos, não é o Saul, não é o Saul que faz isso por você, pode ter certeza que não é. Não é, irmãos, é o teu pastor, não é lobo mercenário nenhum, é o teu pastor que faz isso por você. Aleluia, 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 que maravilha, irmãos. Amanhã é aniversário do nosso grande e amado pastor Eloy, né? Você, todos estão convidados, convida a família, ele vai ficar muito feliz se você levar amigos, familiares, leve lá para nós cultuar a Deus e aí honrar o nosso pastor Eloy. As irmãs, se puder levar um docinho, né? Vai ser uma maravilha, vai ser doce que não acaba mais. Aleluia. E sexta-feira que vem temos trabalho na Copeva, então, e sábado o pastor Eloy aqui, vai ser uma bênção. É o 4º aniversário
da oração, né, das segundas-feiras. Maravilha, vai ser uma bênção. Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós?